Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula semanal no qual nós vamos trazer conteúdos fundamentais para você que é produtor rural de soja e milho, ganhar o máximo de dinheiro na lavoura, mas também gerenciar risco, ou seja, também fazer isso com o pé no chão, não tomando 100% do risco, porque a gente vê que hoje, muitas vezes, o produtor ele assume todo o risco de mercado, né? Como assim? Uai, ele compra os insumos, planta uma safra, não vende nada de grão, ou vende muito pouco, não usa mercado futuro, e daí vai descobrir quanto é que vale o grão dele, qual o lucro dele, qual a rentabilidade, qual o resultado dele lá depois da colheita. E você já corre um risco de variedade de produção. Você pode colher muito bem ou muito mal, ou mais ou menos. Agora, você também multiplica esse risco quando você deixa o mercado correndo solto, sem nenhum tipo de gerenciamento de risco. E a gente tem que entender como trabalhar em períodos de incerteza como nós estamos passando aqui. E vamos começar sendo aí um pouco mais incisivo, né? Entender os fatores de formação do preço do grão, Chicago, dólar, e como que a gente está nesse momento de incerteza, ano eleitoral, laninha, como que isso tudo pesa na conta. Quando a gente olha a retrospectiva, os últimos 25, 24 anos aí, e as eleições, destacando aqui os candidatos de cada uma das eleições, a gente vê que não existe um padrão de que se é Lula, se é Bolsonaro, se é direita ou se é esquerda, que o dólar sobe ou cai nessa jornada. Então, a gente não pode apostar na próxima safra só que o dólar vai subir. Porque muitas vezes, quando o Lula ganhou, praticamente aqui em todas, o dólar caiu, com exceção aqui da crise financeira de 2008, quando a primeira mandato dele, onde tinha muita incerteza sobre o que ele faria, a Dilma, por sua vez, não, já gastou muito dinheiro, então o mercado subiu. O Bolsonaro teve um ano praticamente de estabilidade, aqui com a eleição dele, era incerteza, né? O que esse cara vai fazer? Quem é esse cara, né? Greve dos caminhoneiros e tudo mais, e aqui pandemia, mas não há uma certeza para que lado que o dólar vai em relação a um ou outro candidato. Quando a gente olha Chicago esse ano, né, desde o começo do ano aqui, ele vai lá, desde outubro do ano passado, né, ele pega os 10,60, 10,80, cai, volta a subir, cai de novo, volta a subir, cai de novo. Então ele fica nessa congestão, nessa lateralização aqui, e isso traz para nós também alguns pontos de venda, que é os 10,80, US$ 11 por bushel, contrato maio, por exemplo, são bons alvos de venda, mas também momentos de fazer proteção de preço, baixo. O que a gente vê também os preços em reais para o produtor? Fica no mesmo negócio, ele vai e vem, mas não sai muito do lugar. E aí vem aquela dúvida, será que eu vendo agora ou espero mais um pouco? Pô, se eu estou aqui embaixo, não é momento de eu vender. Se eu estou aqui em cima, geralmente, nesse ano, foram as melhores oportunidades de venda quando o mercado está nas máximas aqui. Mas isso não é só Chicago, a gente tem também prêmios, a gente tem o dólar esse ano, foi muito volátil. Quando a gente olha milho, e aqui olhando milho na B3, o milho deu um baile, né? Ele veio subindo aqui, bateu 82 pila, 80 e pouco, e desabou com melhora climática, avanço de colheita de safrinha e tudo mais, e aqui parece que já achou o fundo do poço e está melhorando um pouco as cotações. Mas ponto é, tem muita incerteza no mercado. No meio disso tudo, desse ano, nós vivemos aí guerra comercial com os Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, guerra comercial Estados Unidos e China, China comprando mais soja aqui, lei Magnitsky nos juízes no Brasil, ano que vem tem eleição, custo alto, juro de fuder, 15% da taxa básica, isso é mais que a rentabilidade de muita gente, principalmente quem arrenda a área, e fica aquela dúvida, como que eu vou me proteger nesse momento? O que que eu vou fazer, né? Tem gente que acaba congelando que não faz nada. Aquilo que eu falei no começo da aula, muita gente acaba tomando o risco e assumindo todo o risco de comercialização, ou seja, querendo assumir todo o risco e não vende nada também. Se a gente for pegar aqui desde o começo do ano, a gente tinha expectativa que com o Trump, com a guerra comercial, só já ia desabar. Na verdade, ela caiu, mas não teve os seus momentos de queda aqui, sim, mas nada parecido com a primeira fase da guerra comercial, onde ela desabou de 10 para 8, praticamente sem respirar.
Aqui ela ficou entre os seus 10,40, 10,50, foi até 9,60 aqui nos piores momentos do ano passado, mas o mercado veio trabalhando. Ele caiu muito mais com o avanço de plantio, com condições de lavouras boas, do que propriamente com o conflito Estados Unidos e China. E isso tudo, pessoal, traz incerteza também. Isso tudo mudam as estratégias de comercialização. Mas essa é a palavra importante, é ter estratégia. Muitas vezes, eu vejo no dia a dia a gente olhando, não, a soja ano passado valia cento e pouco, esse ano tá igual, tá menos, então eu vou fazer uma venda agora ou não. Ou manchete, né? Não, porque agora o Trump vai responder com medidas adequadas no Brasil, e aí a gente toma uma decisão de venda em cima disso. Mas faltam muitos indicadores ainda para uma boa tomada de decisão. E o que a gente preconiza, o que a gente quer trazer para vocês aqui, é de fato ter esses indicadores para a sua tomada de decisão, para que quando tenham todas essas oscilações de mercado, o produtor tenha na frente dele ali um botão de sim ou não, para comprar, para vender, para fazer uma ferramenta, uma hedge, um put, alguma coisa assim, e não ficar refém de preço, de comprador, de mercado, de volatilidade. E aqui entram algumas coisas, né? A primeira delas é formação de custo. Por que isso é tão importante? Porque é igual plantio, se você cagar no plantio, fica mais difícil lá para frente. Custo é a mesma coisa, se você comprar mal, vai ficar bem mais difícil de recuperar o lucro lá na frente. Por isso é importante a gente se antecipar nisso, sempre estar um passo à frente com a formação de custo e traduzir esse custo para sacas. Porque se eu falar assim, esse ano o custo é 3.500, ou é 4, ou é 5, pode ser bom, pode ser ruim. Porque se a soja estiver valendo R$ 200, de repente esse custo em sacas é menor. Então, se eu olhar só preço na hora de formar custo, e versus aí guerra da Ucrânia, a gente viu pandemia, e agora é muito difícil a gente mensurar o que é um custo bom ou um custo ruim, olhando só preço. Por isso a gente tem que trazer isso para sacas, e isso depende também, forma de compra, se é à vista ou se é a prazo, manejo, se eu faço uma alta tecnologia ou uma baixa tecnologia, isso tudo tem que entrar dentro do seu histórico, da sua realidade. Proteções de margem, isso é diversificar as formas de venda. Não dá para safra 25, 26 agora, planinha batendo na porta e tudo mais, não dá para a gente pensar em fazer muito contrato, principalmente quem está no sul. E aí, como que eu vou proteger a margem? Ou mesmo custo, como é que eu vou travar custo? Pegar lá no Rio Grande do Sul, a gente paga 20 sacos de arrendamento por hectare na largada. Cara, 20 sacos mais o custo é inviável você vender contratos, e com um cenário de laninha, com histórico de laninha. E aí, como que eu vou fazer para me proteger isso? Eu vou usar o mercado futuro, vou diversificar as formas de venda. Eu não vou ficar só no físico, eu vou fazer um pouco de financeiro também. E aqui vender nas altas, a gente construir fluxo de caixa, ter armazenagem para conseguir vender fora dos momentos de baixa, fugir da sazonalidade baixa dos preços. E aí a gente vai construindo isso. Aqui, pessoal, é um indicador, são alguns indicadores de compra de insumos para milho à vista, base ABR-63 Mato Grosso. Você pode fazer um negócio bem melhor do que esse, mas não faça um negócio pior do que esse. Então, a relação de troca de sementes aí de 12 a 16 sacas por saca, uma relação de ureia de 60 a 65 sacas, e isso aqui, para quem está no Paraná, para quem está em Minas, para quem está em São Paulo, vai bater na calculadora aí hoje, vai falar, puta, aqui dá bem menos, então eu vou comprar. Mas presta atenção, aqui a gente está no Mato Grosso, tem um frete, tem um diferencial de frete, tem uma distância maior, é a pior conta do Brasil, é a conta do Mato Grosso. Por isso que eu falei, você pode fazer um negócio muito melhor, mas não faça negócios piores do que esse. Sulfato, 35, 40 sacos, é um bom indicador, 20,020, 50 sacos, MAP de 80, 90 sacos, esse ano, extremamente difícil fechar dentro dessa relação, mas são indicadores. Mais do que decorar isso aqui, eu não quero que vocês decorem isso aqui, eu quero que você traga para a sua realidade de compra, de manejo e de área de plantio, se é no interior, se é mais perto do porto, qual é a sua relação de troca e tenha isso mapeado, seja na soja lá, 4, 5 sacos de soja
para 1 hectare de semente de soja, seja no pacote de defensivos, tem esses números escritos para a sua tomada de decisão no dia a dia. Isso é o que mais importa. Isso é o que realmente vai construir a base para você ter uma lavoura lucrativa lá na frente. E é conhecer os números dentro da porteira primeiro, para depois a gente ir para o mercado. Agora, quando a gente fala de estratégias de proteção de margem, o que que é isso? Ou o que que a gente está querendo dizer com isso? Então, aqui você tem a figura de uma put, né, um seguro de baixa. Na prática, é o quê? Um seguro. Você compra, paga lá R$ 2, R$ 3 por saco, para garantir um Chicago de 10,80 lá para março 26. Se o mercado cair dos 10,80, você tem uma oportunidade de ganhar essa diferença. Então, caiu de 10,80 para 10, você ganhou 80 centavos de dólar por bushel, ou US$ 1,76, se não me engano, por saco. Se o mercado subir, você vai perder esses 3, R$ 4, mas você vai vender soja mais caro lá na frente. Para o milho, a mesma coisa. Aqui o exemplo dos preços de milho nesse ano. Então, no começo do ano lá, R$ 72 a bolsa, era um bom momento de fazer put. Quanto que a gente vai pensar em fazer put? Quando o preço está alto, quando está nas máximas, proteger seguro de baixa. E aí o mercado de lá para cá caiu. Na prática, quem estava lá no começo do ano não podia vender contrato, já estava muito vendido, estava com risco de clima, qual a alternativa? É usar o mercado futuro, é fazer um seguro de baixa para, se o mercado cair, você ganhar essa diferença. Se o mercado subir, você ia vender milho melhor lá na frente. Então, usar o mercado futuro para diversificar vendas, não ficar refém de simplesmente vender em reais por saco ou não, e sempre trabalhar da mesma maneira. Então, esse é o segundo pilar que a gente pode destacar aqui. E aqui uma ideia de custo, né? Quanto custa um seguro de milho olhando em 2026? Mas esse custo também ele vai estar parecido para a soja ficou um pouco mais caro. Mas aqui eu tenho, ó, maio, milho a 72, maio, 71,95, seguro de baixa em 71, custo R$ 3 por saco. Ou seja, na prática, o risco que eu estou correndo é R$ 3 para travar 71. Vou fazer isso para 100 sacos por hectare? Não vou. Vou fazer isso para 10, para 20, para 30 sacos, aquele percentual que eu preciso para travar um custo ou fugir do risco. Quando a gente olha para julho 26, né? Qual que é o custo disso? 3,50. Por que que é um pouco mais caro? Porque é mais longo. Então é igual um seguro de carro. Quanto mais longo, mais caro isso vai ficando. Mas o importante é um bom momento? Faz sentido? Qual relação de troca isso me garante, levando em conta o diferencial de base? Então, isso tudo é relevante para a venda. E aqui eu tenho um, um mapa, né, dos piores e melhores momentos de venda de milho. Também tenho de soja, mas falando de milho aqui, e pensando quem tem milho disponível agora, né? Quando que eu vendo milho? Quando que eu não vendo milho? Bem, você vende milho antecipadamente, para travar custos, fluxo de caixa, logística. Se livra desses 3 problemas. Depois, estou acomodado, vendi, paguei as contas, tenho mais milho para vender ainda, tenho 20, 30% de milho para vender. Qual a melhor janela de venda? Quais são os melhores meses? Pegando o histórico de preços base do CPEA, a melhor janela de venda ela vai estar ali em dezembro e janeiro, onde a recorrência de preços mais altos ela é maior. Ou seja, é onde eu vou ter as melhores janelas para estar fazendo a venda. Qual que é a pior? É julho. Julho é o pior mês de venda, coincide também com colheita. Parece básico, mas o que que acontece? Muita gente tem medo de clima, tem medo do vento, cai lá, até no último dia o milho pode dar um vento cair, perdão. E por isso também não toma uma decisão de venda, não diversifica a venda, carrega todo o risco, olhando para a política, para a eleição, para a safra americana, e não faz gestão de risco. E aí acaba sendo obrigado a vender aqui em julho, por exemplo, na colheita, vendendo milho barato, pior preço do ano, na série histórica é a mais baixa. Então, o que eu quero trazer, pessoal, acima de tudo, é uma estratégia de comercialização, passo a passo, no qual você consiga ter um custo de trabalho, que é onde está o maior risco, diversificar vendas e explorar as melhores janelas de oportunidade. Como aqui, por exemplo, no milho, dezembro e janeiro. Mas não é só isso, a gente também tem outras oportunidades, outros meses, aonde isso pode ser favorável. No caso da soja, isso muda um pouco,
e nós vamos falar de soja, estratégias de venda de soja, lá na nossa imersão. E aqui embaixo nesse vídeo, nós vamos deixar o link para você se inscrever e participar da imersão prática, ou seja, vão ser 2 dias de planejamento. Então, aqui em menos de 20 minutos, a gente viu um passo a passo que eu tenho certeza que muda muito a forma como você comercializa até hoje, mas nesses 2 dias nós não vamos ter só aula, mas também vamos fazer as coisas. Vai ser 2 dias de mão na massa mesmo, vendo estratégia, vendo relação de troca, olhando para o mercado e trazendo tudo isso de uma maneira que traga segurança para as tomadas de decisão e, claro, rentabilidade também para o produtor rural. Para isso, você tem que clicar nesse link aqui, se inscrever, participar dessa nossa imersão. Vai ser online, vai ser no final de semana para você assistir e participar com nós. De qualquer lugar do Brasil, você pode participar, tirar suas dúvidas, fazer pergunta. Vai ser uma reunião aberta, você pode levantar a mão, fazer pergunta para mim lá. E nesses 2 dias, você vai ter uma aplicação prática da sua comercialização, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, percentuais de venda. Então, vão ser 2 dias de muito conteúdo. Vão ter outros convidados também ali, outros palestrantes contribuindo com a gente, trazendo essas informações para vocês, para o produtor rural. E a gente está vendendo ingresso por um valor simbólico, não dá nem meio saco de milho, que é realmente para ter os comprometidos que vão lá para fazer as coisas mesmo. Porque tem muita gente que vai lá, quando é gratuito, acaba que se inscreve e não vai, ou vai muito curioso. Então a gente está vendendo valor simbólico mesmo, que é para você realmente vir com nós e fazer parte de um grupo de produtores que estão buscando fazer certo, fazer melhor. E por isso, você tem que clicar aí, se inscrever, participar. Coloca o nome, e-mail, telefone, escolhe a forma de pagamento. Lá dentro da plataforma tem uma aula explicando como é que você acessa o Zoom, como é que você acessa as reuniões, o que que vai ter nesse conteúdo, tudo mais. Então, venha conosco, participe realmente, esteja presente aí, porque isso vai ser um divisor de águas aí, principalmente falando da safra 25, 26, com toda essa insegurança que a gente tem no mercado, com toda essa volatilidade e essa incerteza. Não dá mais para a gente olhar só preço e ficar esperando, vou vender soja 150, mas a que custo, a que risco? Então eu convido vocês aí a se inscreverem para a imersão e também, se você ainda não me segue, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, @VictorCaso aí, para estar por dentro disso tudo que a gente está sempre produzindo muito conteúdo para você que é produtor rural. Espero vocês lá na nossa imersão. Clica aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo tem um link, clica nesse link, preenche, entra nessa página e venha conosco para ganhar aí o máximo de dinheiro com a soja, o milho e com gerenciamento de risco, com estratégia. Esse é o ponto-chave aí que nos diferencia do mercado. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero vocês aí na nossa imersão.